Bom dia. O último treino que eu fiz, várias pessoas comentaram: pô, Samuca, mas no lugar onde eu moro é muito subida e descida. É difícil fazer intensidade constante. Eu vou fazer esse treino intencionalmente só na ponte, ou seja, subir e descer o tempo inteiro. E a frequência cardíaca, ela tem que se manter relativamente estável e baixa. A proposta hoje é que a frequência fique entre 130 e 140. E o caminhão andando reto. Ó, o pessoal acha que eu não presto atenção. Pode perceber, ó, vai passar um carro. Ó, vai passar outro carro. Tá vendo? Não precisa olhar pro lado. É só ficar atento. Por isso que eu não uso nunca. Vai passar outro carro, ó. Por isso que eu nunca pedalo escutando música. Eu já faço irresponsabilidade suficiente pedalando, filmando e etc. O que ajudaria muito a controlar a frequência cardíaca na subida é não atacar a subida. Talvez uma boa alternativa entra na subida na boa, vai ganhando ritmo, determina qual que é o ritmo que você quer e tenta sustentar. Por exemplo, a minha ideia é entre 140 e 130, certo? Eu tô agora em 115, mas é a primeira ponte. Eu tenho que ter um pouco de cautela, porque tá quente. Ao longo do treino, a frequência cardíaca ela vai subir. Então eu tenho que prever isso, principalmente agora nos primeiros 20, 30 minutos. Para as pessoas que forem fazer usando potência, lembre, a potência pode ser estável, mas o esforço fisiológico ao longo do treino, ele não é estável. Então talvez você comece o seu treino fazendo 140 watts. Você pode começar com uma frequência cardíaca de 140 e terminar com uma frequência cardíaca de 180. Ou seja, o watts foi linear, mas o seu esforço fisiológico não. A subida foram 680 metros. Daí agora na descida tem que forçar um pouco o ritmo. Olha o que acontece com a frequência cardíaca, ó. Na hora ela desce. Agora eu tenho que equalizar aqui. O retorno é ali, ó. Ver se eu dou sorte aqui. Vou dar uma volta completa com vocês. E daí depois eu coloco o que foi o treino, a frequência cardíaca, a distância. Eu vou marcar esse lado da ponte também. Tem um lado que é um pouco mais inclinado, mais curto, que eu acho que é esse lado. É difícil saber exatamente aonde começa a subida, porque a ponte começa ali na ciclovia verde. Aqui eu já estou subindo. Então eu vou começar a marcar daqui. Não, eu vou marcar desse lado só a ponte. Aqui, ó.
pequena informação adicional, como vocês podem perceber, eu estou zero incomodado com qualquer pessoa que esteja atrás de mim ou na minha frente, eu estou 100% concentrado no meu treino, que nesse caso é manter a frequência cardíaca baixa, mas eu tenho que tentar ir o mais rápido que eu consigo, não deixando a frequência cardíaca subir. E até agora eu não peguei plano, certo? Foi só o retorno ali, que são alguns metros, para fazer o treino baixa intensidade constante em terreno variado. Precisa de mais concentração. Em compensação, você se torna mais eficiente. Além de conseguir fazer um treino de baixa intensidade no lugar que sobe e desce. Sobe e desce não é desculpa para não conseguir fazer treino de intensidade constante. Esse lado, a ponte, ela começa a descer naquele poste. 550 metros. Aí como vai começar a descer, para a frequência cardíaca não descer, vou colocar ritmo. Descer pedalando. Fazer o retorno aqui, ó. Esse é o retorno por baixo da ponte, para começar de novo. Eu comentei no outro vídeo, um dos maiores erros é fazer treino de baixa intensidade batendo papo, não sei o que. Isso não é treino, é sair para pedalar com os amigos. Ah, vou sair para pedalar com a galera. Sai conversando, não sei o que, tudo bem. Ah, eu preciso fazer um treino de baixa intensidade. Você precisa ficar focado na variável que você escolheu. Sensação subjetiva de esforço, frequência, potência, os astros, a lua. Ó, vou completar uma volta agora, ó. Agora eu vou começar novamente. E o treino é isso, tá vendo? A frequência. Por enquanto, eu estou me mantendo entre 120 e 130. Acabei de chegar do pedal e eu fiz o treino. Terreno ondulado e intervalado, mas a proposta era fazer de baixa intensidade constante. Eu vou colocar algumas informações e falar para vocês algumas informações, como por exemplo, frequência cardíaca média. Eu não uso frequência cardíaca média, eu não tenho validade frequência cardíaca média, porque você pode fazer um treino intervalado, frequência 170, 120, 170, 120 e no final das contas a frequência cardíaca média é 140. Eu estou verbalizando a frequência cardíaca média, mas só para vocês terem ciência de que a frequência cardíaca média representa exatamente o que eu fiz, que foi me manter entre 120 e 130. A frequência cardíaca média do treino foi 123. Frequência cardíaca máxima do treino, que foi no finalzinho que eu completamente me descuidei, o treino já tinha acabado, eu estava vindo para casa e eu estava pensando na vida, e quando eu vi a frequência cardíaca estava 148, mas na verdade, durante todo o treino, a frequência cardíaca ela ficou 128,
120, 130, 120, 130 e esse era o meu objetivo. Na verdade eu estava super tranquilo hoje, não estava ansioso. Quando eu saí para treinar eu pensei alguma coisa entre 130 e 140 porque está bem quente, mas no final das contas eu consegui colocar em prática a frequência cardíaca mais baixa. Esse gráfico que vocês estão vendo é da elevação. Eu fiz esse treino na ponte, como eu tinha comentado. Como vocês podem perceber, não tem plano, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o tempo inteiro. Quando eu sobreponho frequência cardíaca e terreno, que o terreno sobe e desce, e a frequência cardíaca constante, uma frequência cardíaca baixa, baixa intensidade. Quando a gente coloca temperatura, vocês percebem que a temperatura ela é crescente. Então quando eu sobreponho, por exemplo, frequência cardíaca com a temperatura, eu tive que equalizar a velocidade, porque a frequência cardíaca, a temperatura, ela começa a influenciar na frequência cardíaca. É um treino que é super bacana, ele desenvolve vários aspectos de propriocepção, de conhecimento do seu corpo, de como administrar a intensidade alta, baixa. Ele tira um pouco o instinto de atacar na subida e descansar na descida. Como você sobe, como é mais difícil você controlar o ritmo na subida, você começa a prestar atenção numa pedalada mais tranquila, de baixa intensidade, só que na hora de descer você tem que pedalar forte para a frequência cardíaca não abaixar. Para quem gosta do treino potência, a potência ela é super válida, mas você tem que cruzar com a frequência cardíaca. Você pode começar o treino produzindo 120 watts com a frequência 120, mas por vários fatores que influenciam a frequência cardíaca, você começa produzindo 120 watts a 120 batimentos. Você termina o treino produzindo 120 watts a 150 batimentos, ou seja, a sua produção de watts foi linear. Só que o seu esforço fisiológico, a resposta fisiológica, ela foi crescente. Espero que tenha sido mais um treino proveitoso e que mesmo que você more em um lugar onde você tem um terreno que ele é super ondulado, sobe e desce, é mais difícil, mas em compensação você acaba se tornando um ciclista, um mountain biker muito mais eficiente do que os outros, porque você consegue gerenciar o seu esforço independente do terreno. Certo? Abraço, tchau, estejam bem por aí, bons treinos.